Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um vídeo de análises esportivas dessa quarta-feira, no dia 29 de outubro. Temos uma rodada aqui do Brasileirão, né, uma rodada 12, um jogo atrasado do Fluminense e Ceará. Temos campeonato da Itália, né, Série A, TIM, que era TIM, agora não é mais, então é campeonato italiano. É, Até mesmo eu aprecio esse campeonato da Itália, eu tenho memórias afetivas com o campeonato italiano, então eu assistia na minha infância e na minha adolescência muitos jogos da Itália. Nós temos o campeonato francês e jogos de Copas, Copa do Rei, temos Racing Flamengo, nós temos o campeonato da Escócia, temos o campeonato aqui da Inglaterra, a FA Cup, Pocal, mas normalmente eu não trabalho e não costumo analisar jogos de Copas, porque a maioria joga com times alternativos, times misto, técnicos é, pela questão, né, da temporada. É o momento de ver outros jogadores, né, possíveis novos jogadores que estão ali no banco de reserva e jogam de titular e tal. Então, assim, não tem um padrão. Então, você costuma ter, por exemplo, Liverpool e Arsenal. Qual é o comportamento desses dois times diante desse campeonato? Principalmente o Liverpool. O Liverpool está numa má fase. Qual é o momento e o que esperar do Liverpool jogando esse tipo de campeonato, sendo que não ganha 3, 4 jogos da Premier League? Então o foco será aqui ou será a Premier League? Uma vitória aqui do Liverpool seria muito mais importante para dar aquele um ímpeto maior ali no elenco ou não? Então isso vai de cada elenco, cada necessidade, de cada momento. Então um jogo de Copas eu não costumo trabalhar muito justamente por essas questões que envolvem ali nos bastidores. Mistura de jogadores, banco de reserva, entra como titular, o técnico começa a inventar posições e formações e é o momento ali para reinventar, né, um novo estilo ou até mesmo aprimorar a formação tática, né, de alguns jogadores ou de posicionamentos. Então, fico de fora desses jogos de Copas e até mesmo priorizando campeonatos de ligas padronizados durante a semana. Nós temos aqui o jogo atrasado Fluminense-Ceará. Fluminense está aqui na sétima colocação. Enfrentará o Ceará, que não vive uma boa fase, vem de alguns jogos sem ganhar. Fluminense está com 44 pontos. Caso de vitórias, vai para 47 e ultrapassa o Botafogo pela questão da vitória. Então vai para 14 vitórias, ultrapassa o Botafogo aqui em questão de vitórias, porém fica com a mesma pontuação, mas passa aqui por questão de vitória. Em caso o Fluminense tem ali uma boa raiz, inclusive vem de 4 vitórias seguidas jogando dentro de casa. Perdeu apenas para o Vasco, que vive um excelente momento com o Diniz. Então, dentro de casa aqui vem de 4 vitórias. E perdeu fora de casa do Mirassol, que também vive uma ótima fase ali no Campeonato Brasileiro, disputando o acesso a Libertadores pela primeira vez ali no clube da sua história. Então, vem de 4 vitórias seguidas pelo comando do Zubeldia. A cotação aqui é justa, é relevante pelo momento do Fluminense, pelo mau momento do Ceará. Evidentemente, para uma cotação baixa, se tratando de Brasileirão, é baixa, mas eu vejo essa cotação justa, porém não de valor ainda, por se tratar de um Brasileirão, que alguns jogos são possíveis ali, até mesmo do Ceará ganhar o jogo por uma bola ali. É, então essa cotação que eu vejo uma cotação baixa pelos momentos ali, pelos times brasileiros. Eu não sou adepto a essa questão de trabalhar a esse estilo de cotação pelo futebol brasileiro aqui. Ainda mais quando você tem uma discrepância dos últimos jogos dentre os dois times, sendo que o Fluminense vem de 4 vitórias seguidas dentro de casa e o Ceará ele vem de 3 resultados negativos aqui, 2 derrotas e um empate contra o Sport fora de casa. É,
e se você levar aqui no geral, ele só ganhou aqui do Santos, dentro de casa, mas fora de casa ele não vive um bom momento. Com essa conta. E aí é um típico jogo que pode acontecer da seguinte maneira: o Fluminense vem de 4 vitórias, o Ceará vem de 3 resultados de não vitórias. É um típico jogo, por ser um brasileirão, que o Ceará, por uma bola, faz 1-0, fecha a casinha, e aí o Fluminense perde o jogo ali. E aí vem aquela questão: será que o futebol do Fluminense é tão envolvente para uma cotação de 1,60? Ela é tão de valor pelo momento que está jogando, apesar das vitórias aqui, com que foi o comportamento do Fluminense diante desses jogos e até mesmo o comportamento dos adversários aqui enfrentando o Fluminense. O Internacional não vive um mau momento, está disputando ali a zona de rebaixamento. O Juventude, um péssimo momento, tá na zona de rebaixamento e fez um gol no finalzinho. O Fluminense fez um gol finalzinho com o gol do Thiago Silva, que foi meio de bicicleta ou não. Então, o Fluminense foi fazer um gol no último lance praticamente. Tanto que o Juventude abandonou a partida, que não era para ser escanteio, o Cadu Jandrei que segurou a bola lá, né, no final do jogo. E se não fosse essa bola, realmente não haveria aquele escanteio e até mesmo possibilitando o gol do Thiago Silva. O Atlético Mineiro, nessa fase aqui, se encontrava naquele momento de instabilidade, que não joga nada fora de casa, e um clássico aqui contra o Botafogo. Então, será que realmente o Fluminense tem jogado o suficiente para uma cotação de 1,60? Então, isso é válido até mesmo para acompanharmos no ao vivo e ver qual é o ritmo que o Fluminense possa carregar aqui contra o Ceará. Se ele vai imprimir um espírito ofensivo desde os primeiros minutos ou não, ou vai cadenciar o jogo, ou vai esperar o Ceará sair um pouco para que o Fluminense possa explorar mais ali o contra-ataque. Isso é questão do jogo, no ao vivo mesmo. Vejo um jogo mais para under mesmo, porque em caso do Ceará abrir o placar, o Ceará vai segurar o jogo 1-0 goleado e ok. E o Fluminense tem muito do aspecto de segurar também o placar quando está à frente. Então ele tem esse ritmo de controlar a partida ali, principalmente jogando dentro de casa, um time que você pode perceber que não tomou gols, mas é um time que cadencia muito, principalmente quando está à frente do placar. Controla o jogo, justamente para não correr o risco também de tomar um contra-ataque do time adversário. Então tem esse espírito mais under goals dessa partida. O Fluminense tem um aspecto mais under, apesar do Zubeldia ter ali o seu espírito de Kimi Case ali, enfim. E o Ceará também tem um aspecto mais under goals aqui, justamente fora de casa, na qual tem dificuldade de propor jogo e também de fazer gols fora de casa. Nós temos aqui o campeonato da Itália, temos o Como Verona. O Como é a sensação do campeonato italiano dos últimos anos. Na temporada passada fez um ótimo campeonato, salvo engano, terminou em 10º, agora está na 6ª colocação e creio que estará disputando aqui não a vaga de Champions League, mas aqui pelo menos a Conference League e também a Europa League, e é um time que veio da 2ª divisão da Itália, então até mesmo é um objetivo grandioso de na próxima temporada estar aqui nos campeonatos europeus ali, na Conferência League ou na Europa League. Dentro de casa não perdeu ainda e fora de casa o Verona também não ganhou. Então é um jogo, até mesmo por se tratar da Itália, é meio que perigoso para uma cotação de 1,57 a favor do Como aqui da casa. Você tem um adversário que não perdeu e um adversário que não ganhou fora de casa. Então é meio que traiçoeiro e perigoso, mas os números falam por si só em relação à cotação e até mesmo pelo momento do Como. O Como vive um bom momento,
Essa cotação vejo que é justa, mas não de valor ainda, até mesmo por se tratar de um campeonato italiano, que tudo pode acontecer. Vejo um jogo mais é, de over goals, por se tratar de um como tendencioso para gols. Jogos para gols, a não ser quando enfrenta alguns adversários mais contundentes e fortes aqui da Itália, mas eu vejo um jogo mais até mesmo potencializado para gols. Jogo bom para finalizações a favor do Como e também de escanteios em caso do Como estar é, atrás do placar, justamente buscando ali um golzinho durante a partida. Então eu vejo essa cotação justa pelo momento das equipes, mas é um cuidado aqui em relação a questão desses números. Como ainda não perdeu, mas o Verona ainda não ganhou fora de casa e isso pode resultar um jogo mais perigoso aqui, a favor até do Como jogando dentro de casa. Já a Juventus e a Udinese, a Juventus perdeu o último jogo da Lazio de 1-0 e o técnico foi demitido, o Igor Tudor foi demitido na segunda-feira. Não é um técnico que tinha laço para ser treinador da Juventus. Acho que a Juventus merece um pouco mais ali de ter um técnico de ponta. O Igor Tudor não tinha essa experiência grandiosa em trabalhar em times relevantes e contundentes da Itália e também de outros times. Eu acho que eu tenho receio em relação a isso, principalmente aqui quando a gente vai falar da Inter de Milão, do Chivu. A mesma coisa aqui do Tudor. O Tudor ele não tinha experiência, né? É muito diferente você ter um técnico como o Conte, que era treinador recentemente da Inter de Milão também, antes de chegar o Simone Inzaghi. É diferente. E para a Juventus aqui, essa cotação de 1,44 é muito baixa. Por mais que vai se tratando de Udinese, a Udinese é um time forte da Itália, né? Ela está aqui na mesma pontuação, é um time tradicional da Itália. O Udinese não é, claro, nas últimas temporadas é um time de meio de tabela, sim, mas historicamente o Udinese sempre deu trabalho para os times grandes, sempre esteve aqui na zona aqui de Champions League. Então a Udinese é um time tradicional e grande da Itália, tem um carinho enorme pela Udinese. Essa cotação da Juventus baixa pelo momento que a Juventus tá, tá atuando dentro de campo não é justa, não tem valor, não é relevante, não é justa. Então eu vejo aqui uma Juventus aqui ainda sem técnico. Pode ser que até o dia do jogo possa ter um novo técnico, mas acho que é difícil. Mas acho esse valor de vitória da Juventus muito baixa, por se tratar pelo momento aqui da Juventus. A Juventus não vive um bom momento no campeonato da Itália, tem alguns jogos sem vencer. Eu não acho essa cotação tão relevante. E eu vejo o Udinese aqui dando trabalho sim para a Juventus. Historicamente é um jogo mais pro under goals. Claro, ultimamente só deu a Juventus, mas o momento da Juventus agora não é relevante para uma cotação de 1,44. Vejo essa cotação muito, mas muito abaixo. O certo seria, eu acho que nem por ao vivo, dependendo do momento que a Juventus tá jogando, eu acho que nem por ao vivo tem valor. Aqui seriam outros caminhos, um jogo mais para under cartões, para under gols também. Em caso de resultado aqui, eu acho que até mesmo nem o handicap da Udinese, porque a gente tá falando da Juventus. Por mais que a Juventus não vive um bom momento, é o típico jogo que a Juventus pode ir lá e fazer 3-0 e matar o jogo, matar a partida e falar, ó, aqui está a Juventus. Mas ultimamente, principalmente dentro de casa, venceu aqui o clássico do italiano, mas empatou. Claro, se você pega os jogos da Juventus aqui, só pegou a Inter de Milão, Atalanta e Milan, claro, evidentemente, mas fora de casa, a Juventus também deixou a desejar. Evidentemente, você pega aqui o Verona,
ganhou do Genoa, ganhou, empatou com o Verona, perdeu do Como. A cotação aqui estava a favorito da Juventus. Então a Juventus, no começo deste campeonato, só pegou casca grossa. Inter de Milão, Atalanta, Milo, Como que vive um bom momento. A Lazio, que pela má fase que esteja, é um clássico da Itália. Então a Juventus, mesmo que com todo esse com esses jogos difíceis, não mostrou a grandeza da Juventus do que é dentro ali do campeonato italiano. Porque se tem essa rixa de grandes jogos e teve esse número de jogos de não vitória, isso mostra que a Juventus ela não tem ali o poderio de grandeza pelo momento que estava passando. Se ganhasse esses jogos, principalmente aqui da Juventus ou do Milan, poderia estar em outro patamar, poderia estar em outros patamares. Então isso também conta. A grandeza da Juventus para empatar esses jogos dentro de casa, perder do Como e perder da Lazio, não favorece aqui para uma cotação de 1,44. Nós temos aqui Roma e Parma. Roma é a atual vice-líder do campeonato italiano. E salvo engano, a Roma, dentro de casa, ela tem 2 vitórias e 2 empates. E o poder da Roma não é jogando em casa. Acredite se quiser, não é jogando em casa. 2 vitórias e 2 derrotas, mas o poder dela está fora de casa. Ela é a melhor visitante no campeonato italiano com 4 vitórias. E a Parma, tem 2 empates e 2 derrotas. E vai jogar dentro de casa com uma cotação semelhante aqui quase semelhante da Juventus, mas aqui é um outro tipo de jogo. Trata-se de um Roma e Parma, na qual a Roma, apesar do momento ali, se encontra ali numa estabilidade, mesmo que esteja aqui na segunda posição. Não, por exemplo, na Europa League, que é a Europa, é o campeonato que não tem a consistência, não tem a relevância, veio de 2 derrotas seguidas, principalmente jogando dentro de casa. Então aqui é uma cotação não justa e não relevante, porque é a Roma que está jogando em casa. Em caso de vitória aqui, até mesmo pode passar a Nápoles, mas o seu poder está fora de casa. E a Roma nos últimos jogos não tem feito bons jogos, principalmente dentro de casa. Perdeu 2 jogos seguidos da Europa League. Salvo engano, perdeu aqui no campeonato italiano 2 jogos, não sei se foi seguido. Vamos consultar aqui para ver se foi 2 jogos seguidos. Não, foi um de cada. Perdeu do Torino, e salvo engano foi o primeiro jogo em casa da Torino, mas acho que foi o primeiro do campeonato. Pegou a Roma e Verona, ganhou, e perdeu aqui o clássico italiano. Até mesmo o jogo aqui da Torino a gente pode até ser um pouco aceitável, porque o Torino ela sempre dá trabalho para times grandes da Itália. Torino é um time de camisa, é um time tradicional e, salvo engano, já foi campeão da Itália. Não sei se foi do italiano ou da Copa Itália, mas já foi campeão. É um time forte, tradicional da Itália e sempre dá trabalho para times grandes da Itália. Então, eu vejo até esse placar aceitável, até mesmo por se tratar ali de um jogo regional ali mais truncado mesmo. Aqui ganhou da Roma, ok, vitória contundente, porém perdeu aqui contra a Inter de Milão, clássico italiano. Então, por esse aspecto, você pode entender que essa cotação pode ser justa, mas ela não tem valor por se tratar de um campeonato italiano e também vem dessas 2 vitórias e também essas duas derrotas dentro de casa, na Itália e também na temporada aqui enfrentando na Europa. Perdeu do Vitória Pilsen e perdeu aqui do Lille com aquele 3 pênaltis que foi adiado, voltou. Então dentro de casa aqui, você vê um panorama, são 4 derrotas e 1 vitória. Claro, a Parma não ganhou fora de casa,
Ok, e aí é um típico jogo que é perigoso. Parma não ganhou fora de casa e neste caso pode vai lá e ganha o jogo aqui da Roma. Então é um jogo aqui mais para acompanhar no ao vivo, ver uma leitura aqui de qual será o comportamento da Roma e até mesmo é, aqui pode ser até mesmo um jogo bom para se envolver em gols, porque a Roma, pelo que a gente pode ver de cenário, em caso de vitória aqui, já ou assume a liderança da Napoli, a Napoli joga terça-feira, ou até mesmo fica mais próximo ali da Napoli. Em caso da Napoli ganha ou a Roma ganha, fica mais próximo. E é um típico jogo que a Roma ela não pode perder. Porque se ela perde aqui, ela perde o time aqui do campeonato italiano. E aqui é o momento é, necessário que a Roma possa ganhar esse jogo. Então, e o próximo jogo é contra o Milan, fora de casa. Então, esse típico jogo aqui é um jogo é mais importante esse jogo da Parma do que o jogo do Milan na próxima rodada. Porque uma vitória aqui da Roma em cima da Parma, você se aproxima ali da Napoli com a mesma pontuação ou até mesmo assume a liderança em caso da Napoli não ganhar o seu jogo contra o Lecce. E vai para uma moral elevadíssima contra o Milan fora de casa lá em San Siro, possibilitando até mesmo de um empate, jogar pelo empate ali e segurar ali, ou até mesmo vitória em cima do Milan fora de casa seria extremamente importantíssimo e uma moral elevada. Então esse jogo aqui é o mais importante até mesmo para a Roma, justamente para pensar alto ali no campeonato italiano à frente. E aqui nós temos a Inter e Fiorentina, cotação 1,36. E essa cotação de 1,36 aqui, ela está muito alta. Não muito alta, mas ela está alta por se tratar de uma Fiorentina que está na última colocação. E isso quer dizer que o mercado ele está respeitando muito a Fiorentina. Porque no caso aqui, 1,36 é alto. É alto, porque a Fiorentina está aqui na zona, na última, está na zona de rebaixamento com 4 pontos. É, o Pioli, que é o técnico da Fiorentina, não conseguiu, não está conseguindo ajeitar o time da Fiorentina. Em casa, a Inter de Milão vem de 3 vitórias e uma derrota, e fora de casa, a Fiorentina não ganhou nenhuma, vem de 3 empates e uma derrota. Então o mercado está entendendo muito aqui, até mesmo respeitando muito a Fiorentina por ser um time mais tradicional da Itália e também até mesmo dá trabalho aqui para a Inter de Milão. Salvo engano, nas últimas temporadas teve uma vitória aqui e um empate aqui em 2023 e 2022. Então sempre dá trabalho aqui, apesar que desses dois últimos jogos a Inter de Milão teve a propriedade do jogo, mas eu vejo aqui a Inter de Milão com a possibilidade de se complicar aqui na partida, pelo fato que a Inter de Milão com o Chivu, e aí a mesma coisa aqui da Juventus e Udinese, eu não vejo o Chivu, o técnico da Inter de Milão, com uma potência para ser um técnico da Inter de Milão. Eu acho que ele está um grau muito abaixo para ser ali um técnico da Inter de Milão. Mas é um time que nessa temporada tem feito bons jogos e até mesmo ganhado partidas ali de extrema importância no campeonato também da Itália e também da Champions League. Na Champions League vem bem, até mesmo ganhou aqui do Slavia, ganhou até mesmo uma outra partida fora de casa contra o União lá da Bélgica. Então a Inter de Milão tem feito bons jogos, mesmo na presença aqui do técnico Chivu, que eu não concordo ali. Eu acho que é muito abaixo ali por ser uma Inter de Milão, mas é um mercado respeitando muito a Fiorentina aqui. E é um jogo para ao vivo mesmo, vejo possibilidade de gols. Mas pelo cenário que, caso a Fiorentina abra o placar, esse jogo pode ficar under goals justamente pelo cenário que a Fiorentina está enfrentando. Então, Fiorentina fazendo um gol, ela fecha a casinha, tranca o portão, segura o jogo,
porque 1-0 é goleada e é 3 pontinhos, e aí pode ser um momento ali que a Fiorentina possa sair mais, possa ter uma moral mais elevada para os próximos jogos. Inter de Milão saindo na frente aqui, resultaria num cenário aqui da Fiorentina sair mais pro jogo, mas será que a Fiorentina possa sair pro jogo dentro daqui da casa da Inter de Milão? Então isso é um jogo mais para pautar pro ao vivo mesmo. E por fim nós temos aqui o Campeonato Francês. Não curto muito aqui o Campeonato Francês. Nós temos o PSG, nós temos o Marseille, as cotações baixas, então eu já descarto aqui para esse dia. E nós temos aqui Racing Flamengo, quarta-feira. O primeiro jogo, finalzinho, o Flamengo fez o gol. E foi muito difícil. O Racing deu muito trabalho, um jogo under goals. E vejo aqui também um jogo under goals, mas eu vejo aqui um leve favoritismo, apesar que o mercado ele está favorecendo o Racing por essa cotação. Eu vejo o Racing aqui com essa dupla chance do Racing aqui de valor. Por quê? Porque o Flamengo ele joga pelo empate. Eu não vejo o Flamengo, pelos últimos jogos que tem feito, principalmente contra o Racing, não tem assim uma atuação espetacular. Então eu vejo o Flamengo cadenciando o jogo, segurando mais o jogo, porque é o empate que está indo para a final. Então o Flamengo joga pelo empate, quem tem que sair aqui é o Racing. E eu não vejo o Racing também igual o cachorro maluco querendo sair bombardeando porque vai tomar contra-ataque do Flamengo. Eu vejo o Racing também ali em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, cadenciando o jogo, imprimindo um ritmo de maneira gradual, justamente para não tomar um contra-ataque do Flamengo, porque se toma um contra-ataque do Flamengo, toma um gol e aí sim o jogo se torna um over goals, justamente porque o Racing vai precisar sair mais pro jogo. Mas eu não vejo o Racing de uma maneira tão agressiva nos primeiros minutos. Não agressivo. Claro, vai ter a posse de bola, vai ter o controle do jogo, vai ter que sair mais nos primeiros minutos. Mas eu não vejo o Racing o tempo todo atacando o Flamengo. Eu acho que é um jogo mais truncado, um jogo mais parelho ali, justamente por se tratar de uma Libertadores e também com a chance de um dos times aqui ir para uma final em um jogo único. Então eu vejo um jogo mais truncado, eu vejo um valor aqui de dupla hipótese do Racing, justamente por estar jogando de casa. O Flamengo joga pelo empate, jogo under goals, não vejo esse jogo tão aberto, a não ser que o Flamengo abre o placar e aí o Racing precisa sair para o jogo, aí vai ter que se expor mais e aí necessariamente vai tomar mais contra-ataque do Flamengo, possibilitando ali um jogo mais aberto. Racing fazendo gol no primeiro tempo ou no segundo tempo, o jogo fica mais equilibrado e também fica mais truncado, porque aí é um típico jogo que as duas equipes vão pensar antes de ganhar eu não posso perder. Então é exatamente isso, um jogo mais truncado, um jogo mais parelho mesmo. E aí no mais é isso, nós temos esses jogos aqui da Copa que não são relevantes. O foco aqui é o campeonato da Itália. E é isso, obrigado pela companhia, tamo junto, é nóis, aquele abraço. Fala galera!